que me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém Israel para renderem graças ao nome do Senhor? Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai na paz de Jerusalém. Sejam próximos dos que te amam. Tenha em paz dentro dos seus muros e prosperidade dos seus palácios. Por amor dos meus irmãos amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós temos falado aqui sobre os salmos, a partir dos salmos 120, que são chamados cânticos degraus, ou cânticos de subida. Nós vimos que 3 vezes, pelo menos, os israelitas saíam de suas casas e subiam em direção a Jerusalém, que era uma subida topográfica, mas ao mesmo tempo era uma subida espiritual, porque em Jerusalém ficava a casa de Deus, onde Deus se encontrava com o povo, e o povo ia subindo na direção de Deus. E eles iam cantando esses salmos à medida que caminhavam nessa peregrinação. E nós vimos que o Salmo 120 representa na nossa vida o momento do arrependimento, o momento em que eu desisto de um sistema mundano de viver, eu viro as costas para esse sistema e começo a caminhar na direção de algo novo, mais alto, maior, transcendente, que é a presença de Deus. E nós vimos que o Salmo 121 nos ensina a guardar a nossa confiança em Deus. Aquele sistema antigo já não serve mais para mim. Os ensinamentos, os valores, os princípios, tudo que eles ensinam já não serve para pautar a minha vida. E nessa trajetória eu aprendo que eu preciso confiar apenas e tão somente no Senhor, porque Ele me guarda da insolação, Ele me guarda do armamento, Ele me guarda de tropeçar. O Salmo 122 é o Salmo do culto. Eu amo cultos aqui. Culto é aquilo que as pessoas que estão na vida de fé praticam sempre. Quem aqui está na vida de fé? A vida de fé é a vida do cristão. Amém? Culto é aquilo que as pessoas da vida de fé praticam sempre. As pessoas se reúnem em um determinado lugar e juntas, o que elas fazem? Elas adoram a Deus. E ontem eu fui fazer uma brincadeira aqui com o pessoal e eu pedi para eles mandarem inbox uma desculpa ou uma razão que elas dariam ou que elas já ouviram alguém dar para não ir ao culto. E depois para elas mandarem uma razão pela qual elas iriam ao culto. Eu não vou citar nomes e nem vou citar todas, mais ou menos eu já sabia o que eu ia ouvir, ou ler, perdão, mas basicamente assim: porque eu tinha um outro compromisso, porque estava chovendo, porque eu não estava me sentindo muito bem. Alguém escreveu assim, porque eu estou com preguiça. Outro escreveu, porque eu moro muito longe. Enfim, é Osasco, então. Porque eu tinha minha agenda. Alguém falou assim, não, porque minha semana era muito lotada e o domingo é o único dia que eu tinha para pôr minha casa em ordem. Porque eu fui obrigado a minha vida toda, meus pais me obrigaram à igreja e agora eu quero ter minha vida, eu quero fazer minhas próprias minhas escolhas, tomar minhas decisões. Porque eu não estava muito bem, porque eu me desentendi com Deus, eu acho que se eu for à igreja eu vou ser muito hipócrita, levantando a mão e orando. Ou então porque a igreja está cheia de gente hipócrita que fica apontando o dedo na minha cara. Eu li de tudo, mas eu não me espantei com nenhuma resposta. Mas uma coisa curiosa é que todas essas respostas colocam eu no centro. Todas as desculpas que eu tenho para não cultuar a Deus são centradas em mim. E aí eu perguntei, por que você iria? E majoritariamente, as respostas vão assim: porque a família de Deus está reunida, porque eu vou louvar o Deus que me salvou, porque é onde nós nos reunimos para termos comunhão com a igreja e com o Senhor, e foram colocando a obra de Cristo. E aí eu descobri uma coisa. Então vamos lá. Eu sempre dou boas desculpas centradas em mim para não cultuar a Deus. Mas eu tenho uma boa razão para cultuar a Deus e ela não é centrada em mim, ela é centrada nele. Então quando eu faço essas escolhas, na verdade,
o que está em jogo é quem está no controle. Eu acabei de falar com um jovem, não é daqui, tá? Então, não está aqui. Então, o pessoal falou assim, eu estou muito triste e não vou à igreja. Eu falei, bom, então, você tem que resolver se você vai fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. O que está em jogo é isso. É uma escolha sua, o que você vai fazer, né? E aí, eu estava lendo num livro, né? O pastor disse que, o pastor já falecido, tá? E ele escreve no livro que ele já ouviu tantas dessas desculpas, e ele descobriu que quando ele rebatia uma desculpa, a pessoa já inventava logo duas em seguida, para ganhar de 3-1 e pronto, né? Então, ele desistiu de rebater as desculpas. A pessoa começa a dar desculpa e fala, tá bom, meu irmão. Aí ele vai para casa, o pastor ia para casa e orava para o Espírito Santo dar à pessoa a convicção de que ela tinha que decidir adorar a Deus. E eu queria que você gravasse bem esse verbo, porque o culto é uma decisão que a gente faz. Guarde essa informação. O culto é uma decisão pessoal. Eu decido cultuar a Deus. E acabou. Né? Então, quando você resolve se devotar ao Senhor e você decide que você está engajado no culto, é uma decisão que você tomou. E aí eu descubro que os motivos que me levam a ir e adorar a Deus são muito mais verdadeiros e legítimos e honestos do que os motivos que eu arrumo para não adorar a Deus. Diante de Deus eles são mais legítimos, né? Então o Salmo 122, no versículo 1, traz uma cena inicial. Eu estou imaginando aqui o salmista indo para Jerusalém. E ele vai lá peregrinando, subindo pelo deserto. Aí passa uma caravana por ele. Porque ele fala, eu me alegrei quando me disseram. Então parece que tem um grupo de pessoas, eles falam, você está indo para lá também? Vamos juntos, vem pro grupo aqui, vamos todo mundo junto. Vamos à casa do Senhor. E o coração do salmista começa a pular de alegria, porque ele encontrou um grupo que ia fazer a mesma coisa que ele. Essa coisa da afinidade é incrível. É incrível. Como é importante. Não sei se você já reparou isso. Como é importante na nossa trajetória na vida, na nossa peregrinação sobre a terra, encontrarmos pessoas que estão indo para o mesmo lugar que nós. Eu me lembro que quando eu era menino, e eu descobria que tinha um aluno, um colega da sala que era cristão, eu nem queria saber qual era a igreja dele. Só de saber que ele professava o nome de Jesus para mim era um alívio. Eu não sei como é que você se sente quando você descobre que tem perto de você, no seu trabalho, tal, um outro cara que é crente. É uma alegria. Você já sentiu isso? Sabe por quê? Porque vocês estão indo para o mesmo lugar. Um dia a gente vai se encontrar com Jesus todo mundo, né? Então, a comunidade, essa coisa de comunidade, é uma criação de Deus. Eu já disse uma vez, e agora nós temos visto com um grupo de casais que se viram alguns domingos aqui, eu já disse que, para mim, Deus criou duas instituições na Bíblia. No Antigo Testamento ele cria a família, no Novo Testamento ele cria a igreja. E as duas são comunitárias. E nós que temos estado aí aos domingos, temos aprendido que Deus criou a família para representar, né, Eduardo? Para representar o próprio Deus. Então, no caso do marido e da mulher, né, são dois que se unem e eles dividem tarefas, dividem funções, né? Mas eles trabalham juntos por um propósito, assim como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles se unem e num propósito só, eles estabelecem todas as coisas. E isso acontece na igreja também. A comunidade é uma criação de Deus e ela tem que ser um incentivo para nós. Essa coisa de aprender a viver juntos, de fazer as coisas juntos. Então, o salmista se agrada porque as pessoas foram chamadas. Nós estamos indo à casa do Senhor, venha conosco. O ato de ir ao culto é algo volitivo. Diga volitivo, palavra nova, você está na redação, viu, Mariana? Já passou sem problema. Volitivo é da vontade, é da própria vontade. E é interessante porque se você observar os códigos
os códigos, as leis de qualquer país, qualquer nação, você vai encontrar assim: você não deve roubar, você não deve pegar a mulher do próximo, você tem que pagar imposto, você não deve matar, você deve obedecer às autoridades. E essas são todas premissas que também estão na Bíblia. Mas se você por acaso roubar um banco, ou se você matar uma pessoa na rua, se você infringir uma dessas regras que são bíblicas nesses países, no nosso mesmo, supostamente, bom, esqueça isso, no nosso mesmo, né? Há sanções, e você é obrigado a cumprir as sanções, as ações, para não ser penalizado e para não enfrentar as sanções. Agora, interessante, porque ir ao culto, embora seja um mandamento de Deus, não tem sanção nenhuma. Nenhum país obriga você a ir ao culto, mas os crentes vão. Em qualquer lugar do mundo, os crentes vão. Eu estava lendo um livro que nos Estados Unidos há mais pessoas que vão aos domingos à igreja do que pessoas que vão aos estádios assistir a um jogo de beisebol. Em todo o país. Não sei se é verdade, né? Mas está lá escrito lá. Não sei porque o autor do livro mentiria, mas espero que não. Os crentes vão. Os crentes vão. E aí, uma outra frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quer conhecer os valores de uma pessoa? Quer conhecer os valores de uma pessoa? Descubra o que essa pessoa faz. Não quando ela vai à escola, porque às vezes ela não quer escola, mas tem que ir. Não quando ela vai trabalhar, porque às vezes não está afim de trabalhar, mas vai. Descubra o que essa pessoa faz no seu tempo livre. Quer conhecer os valores de uma pessoa? O que essa pessoa faz quando tem tempo livre? Não estou falando que a pessoa faz coisas erradas, mas você tem tempo livre na semana e você destaca um tempo para estar aqui. Isso faz parte dos seus valores. Você podia estar em outro lugar agora, não podia? Mas você escolheu estar aqui. Está na sua planilha de valores, né? E as pessoas da vida de fé destacam o tempo porque elas sabem que elas precisam estar na presença de Deus. Por que ir ao culto? O Salmo 122 nos dá 3 razões para ir ao culto. Quando chega o versículo 2, eles falam: nós pararam os nossos pés junto às tuas portas, Jerusalém. Então, no versículo 1, o salmista foi encontrado por um grupo. Esse grupo convidou, ele foi junto, feliz da vida, para Jerusalém. E no versículo 2, os nossos pés chegaram às portas. Aquela caravana toda chegou ali, né? Jerusalém, no contexto de Israel, era o lugar da presença do Deus Todo-Poderoso. Era ali que Deus se manifestava, que Deus falava com o povo. Era ali que Deus recebia as orações e a adoração do povo. E Deus mantinha comunhão com o povo naquele lugar lá. Era lá que Deus tinha comunhão com o povo que o adorava. Um povo que buscava o Deus que os tirou do Egito. Um povo que buscava o Deus que guiou esse povo todo pelo deserto, que o introduziu na terra prometida e que o abençoava ano após ano com sementeira, com prole, com filhos, com gado. E eles subiam uma vez por ano ou 3 vezes por ano para agradecer a Deus por causa das bênçãos que Deus estava proporcionando ao povo. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não precisa habitar numa cidade. Nós não temos que ir a uma cidade específica. Não existe um único templo onde Deus esteja e todos nós devemos ir, né? Sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Amém. Então você está sujeito à palavra ruim, mas você tem a possibilidade de experimentar a glória de Deus todos os dias da sua vida. É verdade ou não é? É verdade. Agora, você já reparou quando a graça de Deus que está em mim... Vou falar diferente. Deixa eu ver como é que eu vou falar aqui. Deus fala comigo, Deus age em mim. Eu tenho experiência da presença de Deus em mim. E você tem a sua experiência da presença de Deus. Amém? Mas é curioso como quando nós estamos juntos, parece que aquilo que Deus pôs em mim aumenta. E o que Deus colocou em você também aumenta. Não sei se você já reparou isso.
E a unção se multiplica no lugar. E é curiosíssimo como quando nós estamos todos juntos, de repente fica uma atmosfera, como disse a Kelly agora há pouco, a gente não consegue mais cantar. O que foi o que aconteceu ontem? Ontem tinha tudo para ser um culto comum com um grau a menos, porque até algumas pessoas que costumam vir sempre não vieram. Eu contei pelo menos 6 ou 7, assim, que estão sempre. E havia, assim, uma expectativa de que seria um culto trivial, comum mesmo, talvez até superficial. Aí nós fizemos o louvor, eles tocaram. Depois a Anice trouxe uma palavra baseada em ensinamentos que vocês já têm estudado, toda a igreja aqui tem estudado, ensinamentos básicos de crescimento. Nós dividimos em grupos, eles fizeram gracinhas aqui na frente. Débora puxou a fila. Aí a Anice tomou a palavra no final. E Deus deu uma graça especial para ela, de repente, sair do clima da brincadeira e voltar para uma coisa mais séria. E de repente nós sentimos que devíamos orar aqui, nos colocamos diante de Deus, pedindo que Ele nos auxiliasse a cumprir a comissão dEle. E o Espírito Santo começou a fluir entre nós. E dali a pouco tinha gente recebendo o dom do Espírito Santo, gente passando por libertação, gente tendo visão para todo lado, gente buscando o Senhor aqui. Como naqueles cursos em que nós apreciamos tanto ver o mover de Deus. Quem estava aqui sabe que eu estou falando a verdade. Porque é isso. A graça que Deus colocou em mim está fluindo. Junto com a graça que Deus pôs em você. E isso eu não consigo durante a semana. Porque eu não consigo encontrar vocês durante a semana. Nosso esquema de vida não permite isso. Então eu não posso perder essa oportunidade. Uma vez a semana. De sentar com vocês e deixar fluir aquilo que Deus pôs em nós. Porque é incrível o que Deus faz. E aí então, o Salmo mostra 3 razões aqui. A primeira porque é uma ordem estrutural. O versículo 3 fala assim: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Eu vou parar na metade do versículo 4. O Jerusalém aqui, a casa de Deus, foi apresentada como uma cidade compacta. Aqui está se referindo à estrutura arquitetônica da cidade mesmo. E quando ele fala compacta, o que ele está falando é que as pedras estavam tão bem amarradas umas nas outras, que não sobra tijolo. Não tem tijolo sobrando, não tem tijolo sem função. E na verdade todos eles se amarram de forma a montarem um bloco sólido, um bloco firme, enraizado ali. 1 Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas e que nós estamos unidos para formar uma casa espiritual. Então, quando nós nos reunimos em comunidade, nós somos como Jerusalém, com pedras sólidas e engatadas uma na outra. Na casa do Senhor, não tem crente sem função, não tem pedra solta, não tem pedra sem trabalho. Na casa do Senhor, o seu trabalho, a sua oração, o seu louvor, a sua intercessão, a sua mordida são fundamentais. Amém. Nunca pense que o culto depende de quem faz a abertura, de quem faz a ceia ou de quem prega. Só. O culto é de todos nós. O culto é de todos nós. Nós estamos cultuando a Deus aqui. Nós estamos prestando um culto a Deus. Uma pessoa está falando. Hoje sou eu, podia ser outra pessoa. Mas nós estamos cultuando a Deus aqui. Então, no culto, todos nós vimos, ou viemos, de lugares diferentes, contextos variados. Alguém acabou de chegar da prova, alguém passou a tarde dormindo, alguém veio de muito longe, alguém veio de muito perto, alguém chegou mais cedo, alguém chegou na hora de começar o culto. Não importa, alguém chegou feliz, alguém chegou preocupado. Mas quando a gente entra aqui, e a gente sente a presença de Deus nesse lugar, todas essas diferenças acabam. Elas acabam. Porque estamos diante de algo transcendental, que nos
tira dessa situação concreta, material, física, e nos transporta para uma região, para um ambiente espiritual, onde nada mais é necessário a não ser a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós somos levados para esse lugar. As coisas do dia a dia ficam muito pequenas. E embora você talvez tenha entrado com algumas preocupações, tendências para resolver, no momento que você está adorando a Deus, tudo isso fica no passado, por algum tempo. E você só fica focado no culto. Sabe? Já passou por isso? Você já passou por isso? Semana passada, uma pessoa falou para mim assim: eu vim da igreja porque eu tinha que vir. Mas quando eu cheguei aqui e começou o louvor, toda a minha angústia foi embora. É exatamente desse jeito que Deus faz. Aleluia. Não é só que eu quero o culto, eu preciso do culto. Eu preciso. Não é porque eu preciso porque é uma obrigação. Eu preciso porque eu preciso, eu necessito disso. Me faz bem. Me faz bem. O culto funciona, no final das contas, como uma espécie de moldura, uma forma, alguma coisa assim, para que nós possamos, dentro dessa forma, encaixar as coisas do nosso dia a dia. Nós temos perguntas, nós temos crises existenciais, nós temos anseios diários, nós temos obrigações semanais, nós temos cobranças, né? Nós temos compromissos cotidianos, e nós temos que dar conta de uma infinidade de coisas durante a semana, mas o momento do culto é aquele que eu vou chegar e vou estruturar tudo isso e vou colocar diante do Senhor, e nesse momento Deus vai falar comigo e vai me dar direção para a semana que eu tenho que seguir. Eu preciso desse momento. Eu preciso desse momento. Aí na semana que vem eu posso chegar e falar assim: nossa, semana passada estava tão tribulado, mas o Senhor falou comigo no culto e eu passei bem na semana. Além disso, o culto, além de ser uma ordem de cunho estrutural, o culto é uma ordem de cunho relacional. Versículo 4 continua falando ali como convém Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Tem uma versão que fala assim: conforme o mandamento dado a Israel. Meu querido, vou repetir, acho que é a terceira vez hoje. O culto, embora seja volitivo, é um mandamento de Deus. Deus quer ser cultuado pelo seu povo. Deus quer que nós o cultuemos. Deus quer isso de nós. Quem foi salvo pelo Senhor aqui? Deus quer isso de nós. Então, uma das ordens do culto é que apresentemos diante de Deus louvor e ação de graças. É o que está escrito aqui: para renderem graças ao nome do Senhor. E a Bíblia ensina que Deus é o centro das coisas, que tudo que Ele criou é para a sua glória, que Ele não divide a glória dele com ninguém, e Ele nos criou para ser adorado. E Colossenses fala: sede agradecidos. Sede agradecidos. O culto é o momento em que, mesmo quando eu não estou entendendo nada, eu me apresento no Senhor e eu agradeço a Ele pelo que Ele está fazendo. Amém. O agradecimento, a gratidão, né, é uma forma de reconhecimento de que alguém está nos abençoando, de que alguém está nos ajudando. Então, quando alguém me ajuda de alguma forma, eu sinto gratidão àquela pessoa porque está me apoiando, porque está me encaminhando. E Deus faz isso. Se a gratidão entre humanos é algo tão louvável e apreciável, imagine a nossa gratidão a Deus como deveria ser. A Deus que nos deu a salvação. E eu vou mencionar uma resposta de ontem. Tá? Não é para agradecer, mas é porque foi Deus quem colocou nos dedos da criatura. Gigi escreveu assim. Eu estou falando assim porque não é porque é agradecimento da Giovana, mas é porque Deus está fazendo uma obra na vida dela, como está fazendo a obra de todos aqui. Mas ontem Deus usou a vida dela, Ele escreveu desse jeito para mim. Diante de tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu só lembro, comecei a ler ali se chorando os dois lá, bobalhões lá. Diante de tudo que Deus tem feito na minha vida, por ter perdoado meus pecados, por estar transformando minha vida, o mínimo que eu posso fazer, foi essa palavra que eu usou, é ir à casa de Deus e adorar Ele. Aleluia. Eu me senti um pecador, você está entendendo? Não faz mais isso não, Giovana, que eu
Faz mais. Aleluia. Glória a Deus. A glória de Deus. Agora A glória de Deus, porque quando Deus é que coloca as palavras em nós. Para dizer. Mas você já sentiu isso? Porque a expressão é exatamente essa. É o mínimo diante do que Deus tem feito por nós. É o mínimo. E às vezes a gente acha que é um peso. Não é um peso. Às vezes uma pessoa falou para mim: você só faz isso, você só faz isso, você só faz isso. Eu falei para essa pessoa: eu não tenho outra coisa para fazer. O que eu vou fazer? Eu podia estar morto hoje. Mas o Senhor quis outra coisa para mim. Como é que eu vou retribuir a Ele? Se não for desse jeito. É o mínimo que nós podemos oferecer. Não falta motivo para você agradecer a Deus. Quer ver? Você foi salvo, amém? Amém. Você prova da misericórdia de Deus todos os dias. Porque Lamentações fala que todas as manhãs a misericórdia do Senhor é renovada a nosso favor. Você prova da graça do Senhor todos os dias. Você prova do perdão. Pode ser que você tenha pecado contra Deus hoje. Mas se você veio aqui, você se curvou diante do Senhor e pediu perdão a Ele, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está usufruindo do perdão e da graça de Deus todos os dias. Você tem usufruído da fidelidade. O Salmo fala que de manhã Ele derrama a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. De manhã, quando você acorda, você fala: Deus está me dando mais uma oportunidade para servi-lo hoje. E quando chega o final do dia, você fala: Deus me sustentou por mais um dia. É a fidelidade de Deus todos os dias da nossa vida. Você tem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você tem a provisão de Deus sobre a sua vida. Como é que você agradece a Ele por isso? Culto. Culto. A gente faz culto para louvar o Senhor. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Com uma falácia que se chama falta de vontade. E a gente mascara a falta de vontade com um véu, um invólucro bonito chamado eu serei hipócrita. Eu estou muito mal hoje, eu estou muito triste, eu estou muito contrariado. E se eu for lá e orar e levantar as minhas mãos, eu serei hipócrita e Deus não vai receber nada disso. Só que Deus deu um comando, Deus deu uma instrução: cultuem-me. Cultuem-me. Deus não está perguntando, Deus nunca perguntou se eu estava com vontade de cultuar a Ele. Deus mandou cultuá-lo. Quer eu quisesse, quer não. O culto não depende da minha vontade. O culto é para todos os momentos. Cuidado para nunca ser guiado pelos seus sentimentos. Os sentimentos nos enganam. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Tudo que você faz, quem aqui na vida só faz o que gosta de fazer? Deixa eu perguntar, você que dirige automóvel, quem gosta de parar em posto de gasolina? Para mim é uma tortura. Eu detesto parar em posto de gasolina. Eu não gosto. Como eu gostaria que alguém levasse o carro ao posto para mim e só me entregasse o carro que chega. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas se eu quiser vir para cá, ir para a escola e tal, em algum momento, amanhã cedo, por exemplo, viu, pessoal? Amanhã a gente levanta 10 minutos mais cedo. Já estão sabendo, o carro da alguém está na reserva. E o meu está lá também. Ninguém faz as coisas só. Quem faz só o que gosta? Agora, se você precisa fazer uma fisioterapia, você não gosta, mas você vai fazer. Se você tem que fazer uma dieta, você não gosta, mas você faz a dieta. Se você não gosta de fazer tratamento dentário, você não gosta, mas você faz. A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, mas a gente faz porque precisa. Agora, quando é culto, fala: eu não estou afim. Qual é a lógica? Eu preciso cultuar. Culto me faz bem. Eu entro em conexão com o meu Criador, com o meu Salvador, e Ele vem purificar a minha alma, Ele vem falar o meu coração, Ele vem transformar a minha vida. E aí eu achei essa frase muito legal que eu quero compartilhar com vocês. A sabedoria nos diz... isso aqui deveria ser flechas, tá? Vamos lá. A sabedoria de Deus nos diz que devemos agir para entrarmos rapidamente num novo modo de sentir, em vez de sentir para entrar num novo modo de agir. Vou repetir. Depois a gente traduz.
Devemos agir para entrarmos num novo modo de sentir, em vez de sentir para entrar num modo de agir. Deus está esperando que você sinta a vontade de cultuá-lo. Deus está esperando que você o cultue para Ele mudar o seu coração. Esse é o que Ele diz. O hino tradicional que a gente gosta de cantar, mas a gente não canta, fala assim: o fiel obedece, crer e observar. Observar é bem prática. Eu creio que Deus quer que eu faça, mas eu não faço. Não faz o menor sentido, nada disso. Não faz o menor sentido. Em terceiro lugar, é uma ordem estatutária. Versículo 5 fala aí: lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Aqui a casa de Davi representando o poder que designava as leis, que determinava o que devia ser feito em nível de nação e todo. Mas metaforicamente, é lá de Jerusalém, da presença de Deus, que vem os decretos. É quando estamos no culto que Deus fala. É quando estamos, não que Deus não fale com você durante a semana, mas quando nós estamos em culto, Deus fala conosco e Ele nos diz: vá por aqui, não vá por ali, faça assim, não faça daquele jeito, eu amo isso, eu não me agrado daquilo. E nós começamos a entender o que Deus pensa sobre as coisas, como Ele quer que nós façamos as coisas, e nós saímos com orientação, como agir. Quando eu sair daquelas portas, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, como eu devo me comportar. É para isso que serve o culto. Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco desde a abertura do culto. Deus fala conosco. Gente, hoje Deus falou conosco no louvor. Deus falou conosco no louvor hoje. Eu não estou falando que os dias Ele não fala. Mas tem dias que superam a média. Hoje superou. Eu estava lá perguntando a Deus: o que está acontecendo aqui hoje? Deus fala conosco no louvor. Deus fala conosco nas orações. Deus fala conosco nos testemunhos. Deus fala conosco na pregação. Deus fala conosco na ceia. Deus fala conosco na bênção. Deus fala do começo ao fim. E às vezes Ele continua falando depois, quando nós nos reunimos aqui e começamos a orar uns pelos outros depois do culto. Ele fala conosco o tempo todo. Amém. Do começo ao fim. Então, o culto é o momento em que Deus define a nossa vida. Ele nos traz a sua palavra, a sua orientação, a sua direção. E a gente precisa ficar plugado, falando: o que Deus quer me trazer para essa semana? Querido, nada disso acontece na mesma profundidade para aquela pessoa que abandona o culto comunitário e resolve que vai fazer o seu culto sozinho na sua casa. Muitas pessoas hoje têm trocado debaixo da falácia: eu vou fazer o meu culto particular. Faça mesmo, tenha o seu tempo particular com Deus. É óbvio que Deus quer que você o busque todo dia. Eu também tenho meu tempo particular, no momento que eu leio a Bíblia, oro. Faça isso, é uma disciplina importante, mas ela jamais pode substituir o culto. Ela nunca pode substituir o culto. O culto é o culto. Por dois motivos. Primeiro, porque Deus nos ensina a viver em coletividade. Deus ama comunidade. Em segundo lugar, porque muitas vezes, se você estiver atribulado, ou se você estiver ofendido com alguém, ou se você estiver aborrecido, ou se você estiver guardando rancor, ou se você estiver confuso, ou se eu não tiver uma base bíblica forte, por qualquer motivo eu posso pegar um texto aqui e fazer uma interpretação ruim, ou aplicar mal um texto, eu posso cair em alguma cilada. Você não se engane, Satanás foi tentar o próprio Jesus com a Bíblia. O Satanás foi citar a palavra de Deus para Jesus para ver se pegava na tentação. Então a gente precisa aprender a andar em comunidade, porque a gente dá os braços aqui, um agarra no outro e a gente se segura. Pedras compactas, como uma cidade sólida. E é por meio da igreja em culto que ele se manifesta em sua plenitude. Os efeitos do culto, versículos 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Os efeitos do culto não terminam no culto. Os efeitos do culto transcendem e eles repercutem durante a semana. Eles continuam. É como Moisés, quando descia do monte, o rosto dele estava brilhando.
como a gente quando voltou do retiro, naquele momento de fogo e tal, e a gente sabe que aquilo dura um tempo, e depois aquilo parece que vai se desvanecendo, e daqui a pouco a gente tem que fazer outro retiro. E é de Deus isso, porque também o povo de Israel subia 3 vezes a Jerusalém para adorar a Deus, ter comunhão com Ele e voltava, mas depois tinha que voltar de novo à presença de Deus e renovar essa aliança com Deus, essa comunhão toda, né? Mas o primeiro efeito é um povo que ora. Versículo 6, orai. Mas o verbo orar aqui, no texto original, tem o sentido de pedir, mas não o pedido formal. O pedido formal é isso que a gente faz aqui na formalidade do culto. O pedido que tem aqui é o pedido cotidiano. Quando você fala assim, faz um favor para mim, faz um xerox lá para mim, faça o saleiro aí que está na mesa. Esse pedido cotidiano. O que quer dizer que nós oramos aqui, mas quando nós vamos embora, nós continuamos orando. Nós continuamos orando e colocando a igreja e as necessidades dos santos e os enfermos e aqueles que precisam de emprego e os nossos queridos e os nossos familiares. Nós continuamos colocando todo mundo em oração ao longo da semana. E agora nós temos um dia para virmos aqui e reunirmos e continuarmos orando. A gente continua orando. E aí, nós oramos pela paz e pela prosperidade. Algumas traduções devem falar em segurança aí. E a palavra para paz aqui é shalom, e para segurança é shalvá. Eu não sei falar hebraico, tá? E eu estou acreditando no que eu li aqui. Mas shalom e shalvá estão ao lado da palavra Jerusalém ou Jerusalém, e acaba ficando um trocadilho legal que infelizmente não vou conseguir reproduzir aqui, mas quem gosta de letras, Mariana, deve aprender hebraico também. Ele está falando que em Jerusalém, na presença de Deus, existe a paz e a segurança. Agora, veja bem, paz não quer dizer ausência de conflito. Paz é uma atitude de espírito que me leva a ter convicção plena de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai completar o que Ele começou, ainda que eu não esteja entendendo nada. Aleluia. Mas eu posso descansar, porque Ele é soberano. Isso aí, Jeová. Ele não vai deixar a gente se perder. Amém. Eu não vou escorrer entre os dedos da mão do Senhor. Ele não vai perder nenhum de nós. Eu posso perder um monte de coisa, mas Ele não perde. E a segurança aqui tem a mesma raiz da palavra lazer. É um contentamento, é uma descontração típica de quem sabe que Deus é favorável a ele e, portanto, pode descansar. Não está falando de viver de forma leviana, não está falando de não ser responsável com suas obrigações, não está falando nada disso. Está falando que eu posso chegar para Deus e eu posso me satisfazer nele. Ele tem minha vida em controle. Eu não entendo todas as coisas. Às vezes eu me aborreço com alguma coisa. Às vezes eu posso estar passando por uma perseguição. Às vezes eu posso estar passando por um problema. Às vezes a pessoa pode estar passando por um vale de tentação. Mas Deus não perde o controle jamais. Eu posso descansar nesse Deus. E é por isso que eu venho cultuar. E eu quero terminar com uma ilustração que eu também li. Hoje eu estou falando muitas coisas que eu andei lendo, mas às vezes elas enriquecem, né? Imagine que tem uma pessoa com uma foice na mão e ela tem uma área como essa daqui e ela tem que ceifar a plantação, né? Aí ela começa fazendo aqui. Imagina um salão 2 vezes ou 3 vezes maior do que esse aqui e ela começa ceifando. O que vai acontecer com o gume da foice depois do tempo? Vai ficar sério, né? Vai perder o corte. O que faz o agricultor, então, o ceifeiro naquela hora? Ele puxa uma cadeira, dá licença. Eu não vou levar a mão embora. Ele vai puxar uma cadeira, ele vai sentar, colocar a foice aqui, uma pedra, e vai ficar aqui. 1 hora, não sei quanto tempo leva. 1 hora, 2 horas, afiando.
Pessoa que passa lá fora vai olhar e falar: que perda de tempo. Não é perca, viu? Perda. Se você falar perca de tempo, eu vou te chamar na reunião do conselho. Por favor, hein? A pessoa vai falar assim: que perda de tempo. Ele tem toda essa área para cobrir e está sentado aí, passando pedra na foice dele. É verdade, ele está perdendo tempo. Mas quando ele acabar, ele vai cortar o dobro no tempo restante. O culto é isso. É o momento em que eu sento, depois de uma semana, e o gume ficou cego, de uma semana de provocação, de tribulação, de tentação, às vezes de sequidão, de deserto. O culto é esse momento em que eu vou sentar e afiar a faca. Porque nessa semana eu tenho mais para ceifar. Eu tenho que ceifar, eu tenho que ganhar alma. E eu preciso afiar o culto. Eu preciso do culto. Eu preciso do culto. Deus, no culto, vai purirar as coisas dele em mim. Ele vai afiar o culto. Ele vai alinhar meu olhar. Meu olhar ficou disperso durante a semana. Eu me distraí com muita coisa. Ele vai afiar meu olhar. Ele vai afiar minha mente. Ele vai alinhar meu coração com o dele. E eu volto preparado para a próxima semana. Quando chegar o domingo, eu estou precisando afiar de novo. Para onde que eu vou? Pro culto. Eu preciso do culto. Por isso, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria. Como é bom encontrar gente que quer afiar o gume junto comigo. Porque nós temos muito para ceifar aqui fora. Amém. Nós precisamos alinhar com a vontade do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.